Oi, meu nome é Brenda Galvão e eu vou falar das leituras que eu tô fazendo agora. E eu provavelmente depois vou tentar colocar minhas considerações finais dos livros, porque no momento eu tô lendo 3 livros e eu tô lá pros 40, 50% dos três. Então eu já tenho uma ideia mais ou menos formada do que eu tô achando. E o primeiro que eu tô lendo, que é em inglês, é The Maidens, do Alex Michaelides, ou seja lá como é que fala. Que esse livro conta a história de uma psicoterapeuta chamada Mariana, que ela trabalha com terapia em grupo. E um dia a sobrinha dela liga dizendo que a colega de quarto dela da faculdade foi assassinada e aí, né, confusão. Aí a Mariana vai lá pra faculdade da sobrinha dela e realmente foi a colega de quarto que foi assassinada, infelizmente. E a sobrinha dela fala que, tipo, olha, na noite antes dela morrer, ela disse que foi o professor que queria matar ela. E a partir daí, a Mariana vai começando a descobrir coisas sobre o professor, vai atrás da investigação. Porque a polícia tá cagando, né? Como sempre. E aí, a história segue essa investigação da Mariana pra ver se realmente a culpa é desse professor. E desculpa o barulho que tocou aí. Mas enfim, das minhas 3 leituras, esse aí que eu tô mais gostando, definitivamente. Eu acho que tá sendo mais interessante justamente esse negócio de tipo, será que é realmente o professor? Será que o autor tá enganando a gente? Na verdade vai ser outra pessoa? Será que vai ter mais assassinatos? Assim, no momento tá meio óbvio que é o professor, mas eu ainda tô com esse pé pra trás de tipo, será que não é? Será que o autor tá querendo fazer palhaçada comigo? Mas enfim, vou ter que ler o resto pra saber, né? O próximo livro eu tô lendo em inglês, mas eu tenho uma cópia física em português, que é O Príncipe Cativo, da C.S. Beckett. Que em português botaram um escravo aqui sem necessidade, mas enfim. É essa capa horrível, senhor. Enfim, esse livro fala sobre um rapaz chamado Damien, ou Damianos, que é o nome dele, que um dia ele é o herdeiro do trono lá, e aí o meio-irmão dele, que é um bastardo, ele captura ele, o pai dele morre, captura o irmão e diz: olha, agora tu vai ser escravo sexual lá do príncipe do outro país, tu vai ser presente dele, é isso aí, porque agora eu vou ser rei. E aí ele vai ser, né, o escravo desse príncipe de outro país chamado Laurent. E a gente vai acompanhando essa história, que é assim. Quando eu li o prólogo, eu não gostei muito, porque é uma história que você vai ver que no futuro são 3 livros, vai se desenvolver um relacionamento. E eu não sei se eu tô muito afim do relacionamento entre o escravizado e o mestre dele. Mas aí eu tava sem nada pra ler. Quer dizer, eu queria ler mais alguma coisa além de Armusas. E aí eu decidi, vou dar outra chance, porque eu tenho um amigo que ama esse livro. Aí eu fui lendo. E teve várias cenas que eu fiquei bem tipo, cenas que tem gatilhos. Que assim, não sei se eu posso falar aqui, porque, né, YouTube tem esses negócios. Mas, assim, quem conhece escravidão já pode ter uma ideia. Ainda por cima, escravidão sexual, você já pode ter uma ideia do que, provavelmente, que gatilhos são esses. Enfim, eu tomaria muito cuidado para quem for ler, porque pode ser bem sensível para algumas pessoas. E, assim, até agora eu não tô achando nem ruim nem bom. Eu tô achando a história meio... E também tem muita coisa que pra mim não tem lógica. Primeiro, o povo que é escravo é assim, se veste 10 vezes melhor que o povo da corte. Faz sentido? Não, né? Ok. E também essa historinha de tipo, eles deixam de ter sua liberdade para ser tratados muito bem como escravos. Não cola em mim, tá bom? Eu não gosto dessa história. Eu tô tipo, meu filho, que merda é essa? E a outra coisa que eu acho mais sem lógica possível é que o cara, ele é um bastardo, né? Ele não tem direito ao trono. Aí, em vez de ele matar o herdeiro ao trono, que é o que você deveria fazer, não. Ele quer humilhar o cara, ele manda o cara pra ser escravo sexual. Meu irmão, você tá pedindo pro cara, daqui a 3 livros, ir lá e tomar teu trono. Meu Deus do céu, é muito tapado. E outra, eu não consigo acreditar que ninguém do outro reino reconhece o príncipe. Eu entendo que eles são inimigos, eles são países inimigos que eles estão tendo tratado de paz. Mas não é possível
Que nem um diplomata conheça a cara do príncipe herdeiro do outro país. Enfim, coisas que não fazem sentido, né? Mas fazer o quê? A autora escreveu assim, vai ter que aceitar. E o terceiro livro que eu tô lendo, que eu acho que dos três é que eu menos estou gostando, é Vita Nostra, da Marina e do Sergei Diatchenko. Que esse livro é sobre uma menina, a Sasha sem cu, que ela tá na praia de boas. Aí chega um cara, né, fica stalkeando ela. Aí um dia ele fala, ó, tu vai nadar ali de manhã. E ela faz, porque, não sei, ligar pra polícia aparentemente não era uma opção viável. Mas enfim. E sempre que ela vai, ela vomita uma moeda. Aí depois de um tempo, ela tem várias moedas e o cara diz, pronto, agora tu vai pra essa faculdade e tu vai estudar lá. E ela, tá, né, fazer o quê? Eu não tenho opção. E a faculdade é mó estranha. Tipo, no primeiro dia eles dão livros pros caras que não estão na língua que eles falam. Então eles estão tendo que... E eles têm que memorizar. E é um negócio que não faz sentido. E não faz sentido pra eles e faz menos sentido pra mim, que não tô entendendo nada. Eu cheguei na segunda parte do livro sem, tipo... Nada faz sentido. Nada faz sentido. E assim, eu não sei se vai ter alguma explicação, porque pra mim tá parecendo muito lavagem cerebral, sabe? Eu não tô gostando muito dessa escola, não. E assim, eu espero que no futuro eles expliquem, né? Aparentemente esse é o primeiro livro de uma série. E assim, se até o final não ficar bom, eu não vou nem me importar de ler o resto. Já vou dizendo. Então assim, vamos rezar pra ficar melhor. Então, hoje é dia 27, são 1 da manhã. E eu acabei de terminar Príncipe Cativo, o que faz eu ter terminado os 3 livros que era para ler. Mas é o seguinte, eu não li os 3, porque eu abandonei um. Então eu vou pela ordem de, tipo, ter abandonado e depois a ordem do que eu acabei os outros 2. O que eu abandonei foi Vita Nostra, porque é o seguinte, a história estava um saco. Nada fazia sentido, a personalidade da protagonista é simplesmente inexistente, né? E, tipo, você só vê a menina fazendo o dever de casa. E o dever de casa não tem sentido nenhum. E aí tem uma descrição de um negócio nada a ver. E você fica, tipo... Eu vou agora comparando com Harry Potter. E eu, tipo, vocês estão tirando isso da onde, meu Deus do céu? Que não tem nada a ver. Me disseram que era uma fantasia. A fantasia mais estranha que eu já vi na minha vida. Eu achei incrível que é assim... 2 pessoas escreveram esse livro e nenhuma delas foi capaz de escrever uma história decente com uma protagonista interessante. Então, assim, né? Eu aguentei, acho que umas 300 páginas e eu cansei, não aguentava mais. E ainda por cima é uma série, então, assim, não ia continuar. Aí depois, eu terminei, dia 26, ontem, eu terminei de ler As Musas. Que, meu Deus... Que livro, que livro. Assim, no final tem umas revelações. Que eu literalmente, eu falei, quem em voz alta, amanhã veio falar comigo. Porque assim, é um negócio que, tipo, nos 45 minutos do segundo tempo, o livro vem e te estapeia com a força de 1000 sóis. E assim, eu acho que... Eu não acho que é um livro que eu recomendaria pra quem é muito fã de suspense. Porque, tipo, é um livro meio... Eu não diria bobinho, mas é tipo... Ele não é muito... Você sabe, né? Ele não é muito... o suprassumo do suspense, não sei o quê. Ele é legal pra quem, tipo, não lê muito suspense, que é meu caso. Eu não leio muito thriller. Então, eu não tenho como comparar com outros thrillers da vida. Então, pra mim, foi bom. Sabe? Eu gostei da protagonista. Eu gostei como o autor construiu a narrativa. E você vai... Lá, você sabe que tem alguma coisa errada, mas você tá tipo, meu Deus, mas a protagonista faz sentido. Enfim, mesmo que eu tenha achado que a revelação do final foi meio tipo, do nada, eu ainda fiquei chocada. A explicação pode ter sido meio assim apressada, mas é o seguinte: eu já assisti muito assim, série de crime, não sei o que acontece a mesma coisa, que você vai achando que é um negócio. Aí chega no final e tá a revelação chocante e eles explicam tudo em tipo 5 minutos. Então assim, pra mim não me importei muito, não fiquei incomodada. E eu dei 4 estrelas e meias pra esse livro. Acho que só faltou um negocinho assim, mas eu achei muito bom no geral.
E pra quem não lê muito suspense, eu recomendo, porque eu achei muito bom pra quem, assim, não é muito fã de thriller. E por último, foi o que eu terminei agora, que foi Príncipe Cativo, que é o seguinte. Eu não sou muito fã de histórias que envolvem escravidão. Principalmente um caso em que você sabe que o escravo vai acabar se tornando o amante, vai se tornar o parceiro romântico do mestre dele. Mas assim, esse livro, pelo menos dá pra ler, tá? Tem algumas cenas bem explícitas. Tem uma cena de... Meu Deus do céu. Enfim, de espancamento, basicamente. Não é espancamento, mas é quando eles usam... Vocês sabem, gente. Eu esqueci a palavra agora, mas enfim. É uma cena bem explícita. Tem várias cenas de estupro, mas elas estão mais pro começo do livro. Mas quando chega lá pra metade, pra depois, não acontece mais tanto. Vira um negócio... O enredo fica mais político, graças a Deus. E assim, eu achei a parte da política interessante, né? Eu gostei que assim, o Laurent, que é o príncipe, não sei o quê, ele faz várias coisas que eu não gostei. Mas ele também não deixa. Ele continua sendo. Você consegue gostar dele. Porque assim, ele é inteligente, ele é sarcástico, ele tem um certo charme. Então você consegue, tipo, tá, ele fez isso, não gostei, mas pelo menos ele tem uma personalidade existente, né? Porque eu já li alguns livros que o cara era um filho da mãe e ele não tinha nenhuma personalidade. Então, assim, né? Pelo menos isso a autora fez certo. E também eu gostei do Damon. Ele é um personagem que eu acho que é muito difícil alguém não gostar. Porque, tipo, ele é justo, ele tá passando por uma situação horrível. E mesmo assim ele consegue organizar algumas coisas aí. Ele é inteligente. E assim, agora teve umas coisas que eu achei muito sem lógica nesse livro. Que eu acho que eu já falei na outra parte do vídeo, mas eu vou falar de novo. Primeiro, essa história do cara não matar o irmão pra humilhar ele, assim, vai dar merda. Segundo, eu não consigo engolir que ninguém nesse reino devia saber, ninguém reconhece o Daemon. Assim, não é possível. Eu sei que a guerra foi há muito tempo, mas assim, mano, se todo mundo odeia ele, eu acho que alguém deve saber como é que ele se parece, né? Meu Deus do céu, como é que o povo que tá na corte, que lida com política, não sabe qual é a cara do príncipe, do herdeiro do país, inimigo deles, meu Deus. E outra coisa que eu não gostei é que praticamente não tem mulher nesse livro. Eu acho que só tem uma personagem feminina que ganha nome, praticamente, que é a Jocaste. De resto, eu não vi. Se tinha alguma, passou assim. Acho que no máximo tinha outra. Então, né, gostaria que tivesse mais mulheres nos próximos livros. E por fim, eu também não gostei muito da construção de mundo, mas tipo, é passável, pelo menos existe. Então, assim, também eu acho que é o primeiro livro, né? A autora provavelmente vai desenvolver mais nos próximos. Mas no geral, foi uma leitura ok. Eu vou dar 3,5 estrelas. Porque assim, não foi o suprassumo da literatura LGBTQIA+, mas também não foi uma merda. Então, assim, né? Eu espero que melhore nos próximos livros. E, por enquanto, é isso. Espero que vocês tenham gostado, curtam, se inscrevam, comentem e é isso aí. Tchau.